Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Por favor, abra comigo a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Por favor, se já podemos ler, todos digam amém. Amém. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E chamou-lhe Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, diante do texto que nós lemos, eu vou pregar relacionado ao tema Ebenezer, o marco do que ainda está por vir. Eu vou dividir a mensagem em 3 partes que se completam entre si: antes, durante e depois do Ebenezer. Por favor, aumenta o retorno para mim só um pouco, gentileza. Em primeiro lugar, antes do Ebenezer, o povo de Deus, afastado do Deus do povo. O capítulo 7 marca o desfecho de uma crise espiritual que já consumia Israel há muito tempo. Era um povo de Deus, vivendo sem a presença de Deus, sob uma liderança, fraca e acomodada. Israel assistiu os seus próprios sacerdotes tratarem o sagrado como profano, e quando o altar vira palco, Deus responde com juízo. E ele respondeu. Mesmo assim, antes de cada disciplina, Deus levanta um aviso. E o alerta veio através de um menino, Samuel, que mais tarde se tornaria sacerdote, profeta e juiz. Enquanto os líderes afundavam, Samuel crescia. Enquanto eles profanavam, Samuel aprendia a ouvir a voz de Deus. A verdade é que os sacerdotes, filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, não queriam estar com Deus, mas queriam os benefícios de Deus. Tornaram o sagrado como uma espécie de amuleto. E muita gente hoje faz igual. Quando tudo vai bem, seguimos em nosso próprio caminho. Quando tudo vai mal, lembramos-nos de Deus como quem lembra do Wi-Fi quando acaba a internet do celular. Israel, em plena guerra, tem uma ideia. Nós estamos perdendo. 4.000 homens foram mortos. Voltemos para o acampamento e vamos trazer para o campo de batalha a arca, porque então o Senhor estará conosco, nos salvará dos inimigos. Capítulo 4, verso 3. Em plena guerra, Israel pegou a arca da aliança como um talismã de sorte. Esse foi o grande erro. Tentar usar Deus sem obedecer a Deus. Queriam a presença sem santidade. Queriam a vitória sem arrependimento. Milagres sem mudança. Queriam o símbolo, mas sem entregar o coração a Deus. Gente que trata Deus como servo e não como rei. Eles levaram a arca para o campo de batalha, achando que o símbolo traria aquilo que o coração não carregava. Quando Israel levou a arca para o campo de batalha, no capítulo 4, eles não estavam buscando a presença de Deus. Estavam tentando manipular Deus. Queriam usar o símbolo como uma espécie de amuleto, uma garantia de vitória. Mas a arca nunca foi amuleto, mas um sinal da presença de Deus. A grande questão é, Israel estava vivendo longe da aliança, praticando idolatria e caminhando sem arrependimento. E em vez de voltar para Deus, tentaram trazer Deus à força para dentro da guerra. O texto nos mostra isso. Os sacerdotes estavam corrompidos, Ofni e Finéias. O povo vivia em pecado, mas queriam vitória. A adoração era superficial. O templo estava cheio de práticas imorais. A arca chega no campo, o povo grita, os filisteus tremem, mas Israel perde feio. Mas por que Jesus? Já que a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo, porque a arca não substitui obediência. Ter o símbolo
não garante ter a essência. O objeto que representa Deus na sua vida não pode suplantar o seu relacionamento com Deus. Eles queriam a vitória de Deus, mas sem o arrependimento diante de Deus. Queriam o favor de Deus sem a mudança diante de Deus. Queriam a mão de Deus, mas sem o coração entregue a Deus. É por isso que eu disse que o símbolo não entrega aquilo que o coração não carrega. Você pode estar no ambiente da presença, mas isso não garante que a presença está em você. Você pode segurar o símbolo, mas isso não garante que ele carrega o que a sua vida não sustenta. Você pode até gritar glória como quem tem glória, mas se você não tem a glória interna, o seu grito vira barulho. Ouça isso. Carregar a Bíblia não substitui viver a verdade que há nela. Usar roupa de crente não substitui caráter de cristão. Vir para o culto não substitui vir até a cruz. Postar versículo não substitui o dever de obedecer o versículo. Está cheio de gente postando frase e versículo no status, mas vivendo com a vida torta. Cantar sobre fogo não substitui vida no altar. Por que, Jesus? Porque a aparência da fé não produz o fruto da fé. A sua rotina aqui no templo não substitui o seu coração rendido no altar. O símbolo pode lembrar quem Deus é, mas somente o coração entregue experimenta quem Ele é. Israel queria usar a arca como um atalho espiritual, mas não existe atalho quando o coração está distante. Não existe atalho para quem vive em pecado e para quem não anda em santidade. E tem gente assim dentro da igreja hoje. Querem vitória sem renúncia, autoridade sem santidade, fogo sem altar, experiência sem arrependimento, unção sem quebrantamento. Vivemos uma geração que conhece versículos, mas não pratica princípios, que canta sobre fogo, mas se contenta com a brasa, fala de propósito, mas foge do processo. Mas é aí que entra a virada. Quando Samuel convoca o povo para abandonar os ídolos, no capítulo 7, versículo 3. Algo muda. Porque quando o coração volta, a presença dele também volta. E quando a presença volta, a vitória volta. E quando a vitória volta, o marco se levanta. Ebenezer. Aí sim, o símbolo faz sentido. Porque agora não é um amuleto, é um testemunho vivo, um memorial da graça e um lembrete de que tudo aquilo que o coração carrega, Deus confirma. Dentre todos os erros, talvez este tenha sido o maior. Qual, Jesus? Buscar a arca e tentar usar Deus para vencer. Mas a arca não salvou Israel. Pelo contrário, mais vergonhosa foi a derrota, porque Deus estava irado com aquele povo. O problema não era a guerra lá fora, era a distância de Deus aqui dentro. A ausência da arca entre eles era o espelho da ausência de comunhão deles com Deus. A ausência da arca entre eles era o espelho da ausência de santidade. O símbolo saiu, porque a presença do Eterno já havia saído primeiro. Enquanto isso,
Samuel amadurecia na intimidade com o Senhor. Deus o moldava como líder, profeta e sacerdote. Entre todos os juízes, Gideão e Débora foram os que mais se aproximaram da sensibilidade espiritual que Samuel carregava. Mas nenhum deles demonstrou o coração pastoral que Samuel demonstrou. Ele não apenas julgava, mas cuidava. Ele não apenas falava por Deus, mas carregava o sentimento de Deus. Ele andava em intimidade, caminhava em santidade. E isso fazia ele sentir o que Deus sentia. E quando alguém anda com Deus e vive em Deus, passa a sentir o que Deus sente. É por isso que eu não consigo entender crente que diz estar com Deus, mas não se entristece com o pecado do irmão. Como quem diz, eu não tenho nada a ver com isso. O que não suportamos espiritualmente se torna justamente aquilo para o qual Deus nos responsabiliza. A decadência espiritual de Israel incomodava Samuel, porque incomodava o próprio Deus. Por isso, diferente de Débora e de Moisés, Samuel não esperava o povo vir até ele. No capítulo 7, verso 16, vemos que ele ia até o povo, caminhava de cidade em cidade, indo onde os israelitas se reuniam para cultuar. Ele saía de Ramá, sua base espiritual, para visitar cada lugar, pregando a verdade e chamando o povo ao arrependimento. Esse movimento de Samuel já mostrava a sua agonia por sentir que Israel estava longe do Senhor. E enquanto Samuel trabalhava para restaurar o coração do povo, Deus começou a restaurar os símbolos da fé. A arca que havia sido roubada voltou. No capítulo 7 há um detalhe poderoso. Israel não foi buscar a arca. Deus a devolveu. A presença voltou, porque o tempo da restauração estava chegando. A arca é recebida na casa de Abinadab e Eleazar é consagrado para guardá-la. Parece pequeno, mas esse texto carrega um detalhe poderoso. Quando Deus decide restaurar, ele começa primeiro pela casa, começa pelo altar, começa pelo coração e começa pela santidade. Porque sem santidade, a gente até carrega símbolos, mas não carrega a presença. Sem santidade, você até carrega a Bíblia debaixo do braço, mas não carrega Jesus no coração. Sem santidade, tu até veste o teu vestido longo e usa o teu terno, mas não carrega a presença. Em primeiro lugar, Israel estava na terra, mas não estava firme no Senhor. Estava no lugar que simbolizava a vitória, mas vivendo a derrota. O capítulo 7 mostra que o povo tinha arca, tinha sacerdote, tinha profeta, tinha culto, mas não tinha obediência. No capítulo 4, perderam a arca por causa da irreverência. No capítulo 7, verso 2, passaram-se 20 anos de crise espiritual, mostrando que você pode estar no meio do povo de Deus e ainda assim viver longe de Deus. Não basta estar no lugar certo se você vive da maneira errada. Em segundo lugar, o problema não era o inimigo, era o coração dividido. No capítulo 7, verso 3, Samuel dizia ao povo: se vocês de fato voltarem ao Senhor,
removam os deuses estranhos. Israel adorava a Baal e a Astarote, que eram ídolos das nações vizinhas. Quando Samuel diz, removam os deuses estranhos, ele está dizendo, abandonem aquilo em que vocês confiam mais do que Deus. E abandonem os desejos que afastam vocês dele. Abandonar os deuses não fala apenas de estátuas, mas abandonar a mentalidade que tentava substituir Deus por outra fonte de satisfação. Foi por isso que os filisteus avançaram, porque o coração deles havia recuado. Ou seja, o maior perigo não é o mundo lá fora, é o que você deixa reinar aqui dentro. Quando Samuel confronta Israel, ele não diz, cuidado com os filisteus. Ele diz, tirem os deuses estranhos do meio de vocês. Obrigado, Barão. Tirem os deuses estranhos. Ou seja, o problema não estava lá fora. O problema estava no coração do povo de Deus. Israel tinha filisteus fora da fronteira, mas tinha ídolos dentro de casa. E a verdade é muito simples. Irmão, irmã, o inimigo externo só prevalece quando o inimigo interno é ignorado. Primeiro, o perigo não eram os filisteus, era a idolatria no coração. O mundo lá fora sempre vai ter tentação, cultura caída, filosofias contrárias a Deus. Isso sempre existiu. E o que derruba o crente não é o que o mundo faz, é o que você permite que se instale dentro de você. O mal que ameaçou a sua fé não começou com aquilo que te atacou, começou com aquilo que você aceitou dentro do seu coração. E Satanás só ocupa terreno que você entrega. Segundo, o perigo não eram os deuses de Canaã, era a tolerância dentro do povo. Por favor, perceba que Israel não virou idólatra de um dia para o outro. Foi um processo onde foram permitindo pequenas exceções. É só um incenso para Astarote. É só um sacrifício para Baal. É só para não desagradar os povos vizinhos. E daqui a pouco os deuses tolerados viraram deuses adorados. Eu vou simplificar. O inimigo mais perigoso não é o que te persegue, é o que você alimenta no secreto. E o diabo não precisa destruir você. Basta ele distrair você. Eu gosto de dizer que o problema nunca foi o Instagram. O problema é quando o Instagram tem você. O problema nunca foi gostar de música. O problema é quando a música que você escuta dita mais sobre o seu caráter do que a Bíblia. O problema não é ter série favorita. O problema é quando você tem 3 temporadas assistidas e 0 capítulos lidos da palavra. O problema não é TikTok ou rede social existir. O problema é quando você passa mais tempo bebendo conteúdo do que bebendo da água do Espírito. E tudo aquilo que ocupa o seu coração vai governar a sua vida. E quem governa o coração vai governar também o espaço. Pai, dessa maneira. Terceiro, o perigo não era Baal. Nunca foi. O perigo era o espaço que Israel
dava a Baal. Observe que Samuel não diz apenas, tirem os ídolos. Ele diz, preparem o coração para o Senhor. Ou seja, o problema nunca foi idolatria externa. O problema era interno. Jesus explica, o coração tinha tronos vazios, que Israel estava enchendo com qualquer coisa. E o perigo não é o pecado, mas a brecha aqui dentro que diz, mas todo mundo faz. Eu posso fazer. O perigo não é a tentação, mas o desejo que você não crucifica. O perigo não é a pressão do mundo, mas a falta da palavra dentro de você. Você não cai porque o mundo é forte. Você cai porque não guardou aquilo que te faria vencer. A palavra. Ouça isso e guarde no coração, é isso que eu vou dizer. A sua maior batalha não acontece na rua, acontece no coração. E Ebenezer só se torna realidade depois que o altar interno é restaurado. O seu altar exterior revela a qualidade do seu altar interior. Você é do lado de fora, aquilo que você é do lado de dentro. E Ebenezer se ergue fora, quando Ebenezer de Deus já se ergueu dentro de você. Israel foi derrotado porque seus ídolos que os aprisionavam no pecado recebiam mais adoração do que o Deus que os chamou para a liberdade. E isso nos leva ao segundo ponto da mensagem. Durante o Ebenezer, os ídolos de Israel e os ídolos dessa geração. Em primeiro lugar, Israel era o povo de Deus. Isso importa muito, porque eles não eram pagãos, eram crentes. Tinham culto, mas tinham Baal. Tinham liturgia, mas tinham Astarote. Tinham o nome de Deus na boca, mas outros deuses no coração. Esse é o ponto mais forte do texto, por favor, eu peço, por gentileza, que você redobre sua atenção. O problema não era o mundo ter ídolos, era Israel ter os seus. Da mesma forma, o maior escândalo da nossa geração não é o mundo adorar os seus deuses modernos. É gente dentro da igreja fazendo do entretenimento, do status, do conforto, os novos altares. Perceba que Samuel diz no versículo 3, capítulo 7, ele não mascara o assunto, ele abre a boca e fala. Se vocês querem voltar para o Senhor de todo o coração, então removam os ídolos. Abram mão dos deuses estrangeiros. Consagrem-se ao Senhor. Sirvam somente a Ele. Por favor, perceba o peso disso. Cada um tinha os ídolos em seus lares. Cada um tinha os seus astarotes. Eles não estavam apenas guardando, estavam cultuando dentro de casa. E aqui está o espelho para a nossa geração. Eles tinham Baal, nós temos Netflix. Eles tinham Astarote, nós temos TikTok. Eles tinham deuses de madeira, nós temos ídolos digitais. Eles sacrificavam no altar, nós sacrificamos o tempo, a pureza, a santidade e a comunhão com Deus. Ouça isso. Nunca foi sobre a existência das plataformas, mas ao trono que você dá a elas. Lembra o que eu disse? Aquilo que reina em seu coração vai
governar a sua vida. Alguns ídolos de hoje não têm olhos, mas têm uma tela. Não têm mãos, mas prendem a sua atenção. Não têm boca, mas moldam o seu comportamento. Um tem Netflix, que não deixa vir ao culto. Outro tem Prime Video, que vira refúgio quando Deus deveria ser. Outro tem trabalho e trabalho constante, que vira desculpa para não orar. Outro tem celular, que recebe mais atenção do que a vida. E quando alguém pergunta, por que não veio ao culto? A resposta quase sempre é a mesma. Tô cansado, velho. Tô trabalhando demais. Tô estudando demais. Mas a TV está ligada. Os olhos não se cansam. A série está passando. O celular está ativo. É muito fácil, irmão, apontar o pecado lá fora. Difícil admitir o altar aceso dentro de casa. Deus, amigo. E qual é o perigo disso, Jesus? A casa vira templo. Não precisa cultuar crente de banco. Aqui não é lugar para crente de banco. E a TV vira altar. Celular vira sacerdote. E o culto ao Deus verdadeiro vira opção. Mas Samuel deixou claro. Não dá para pedir libertação guardando dentro de casa aquilo que te escraviza. Não dá para pedir libertação guardando no coração aquilo que te mantém prostrado. Não dá para clamar renovação mantendo aquilo que vai roubar o seu fogo. É por isso que está cheio de gente hoje que canta sobre fogo, mas se contenta com a brasa. Deus não disputa altar. Ou esses ídolos caem, ou você vai cair. Ou eles caem, ou você não vai se levantar. Samuel ordena, no versículo 5. Congreguem em Mispa. Venham congregar. Primeiro, larguem os ídolos. Depois, venham cultuar ao Deus verdadeiro. Por quê? Porque ídolo te isola, mas adoração te reúne. Ídolo te prende ao sofá, mas adoração te traz ao altar. Ídolo fecha a porta, mas adoração te envolve no corpo de Cristo. Samuel diz: tirem o que afastam vocês da minha presença. Paulo confirma depois. Lembra? Cada um traga salmo, doutrina, revelação. Porque culto não existe para gente assistir. Culto existe para gente edificar uns aos outros. Uns aos outros. Uns aos outros. Culto não é palestra. Culto é adoração. Culto não é teatro. Culto é para se entregar verdadeiramente a Deus. Culto é para adorar aquele que é digno de ser adorado, o único e verdadeiro e eterno Deus. E Hebreus 10, 25. Chega para complementar. Não deixem de congregar. Ou seja, parem de alimentar ídolos em casa e voltem a alimentar a fé na igreja. Parem de alimentar ídolos em casa e voltem a alimentar da palavra na igreja. Enquanto os ídolos se escondem no privado, a unção,
o poder, a graça, a glória, a majestade santa de Deus ainda desce no coletivo, ainda desce sobre a igreja que está reunida. Lembra de Atos 2? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu o som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas como de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Quem alimenta ídolo em casa vai perder o altar. Quem alimenta ídolo em casa não tem tempo para vir no templo cultuar, mas quem abandona o ídolo encontra a presença, encontra a glória, encontra o poder, encontra o Espírito Santo. E isso nos leva ao terceiro ponto da mensagem. E eu caminho para a conclusão. Depois do Ebenezer, e aqui entra o ponto central da mensagem, o marco do que Deus fez e do que Ele ainda irá fazer. Em primeiro lugar, a pedra que Samuel ergueu não marcou o fim, mas o começo. No versículo 12, Samuel ergue a pedra entre Mispa e Sem. Ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. E logo depois desses atos, os filisteus são derrotados, o território é restaurado e a paz retorna para dentro de Israel. Versículo 13 e 14. Ou seja, Ebenezer não é um ponto final, é apenas uma vírgula entre o que Deus fez e o que Ele ainda vai fazer. Assim como Samuel diz a Israel: se entreguem verdadeiramente ao Senhor. Quando você se entregar verdadeiramente a Jesus, este culto será Mispa. E a sua vida depois deste culto será sem. Jesus explica: Mispa, lugar de arrependimento e conserto. Sem significa lugar da vitória que viria depois da pedra ser colocada. A pedra ficou entre dois lugares, porque Deus não encerra a história onde você vê o fim, mas Ele continua. Esse culto é a pedra de Ebenezer na sua vida. Esse culto não é um memorial do que você passou até aqui. Este culto é um marco profético do que ainda vai vir e do que você ainda vai viver. Se até hoje foi o ano da resistência, ainda esse ano, para a sua vida, será o ano da recompensa. Quem crê nessa palavra? A pedra que um dia marcou o passado, virou anúncio do que Deus iria fazer no futuro. É um memorial da graça. O fim de um ciclo, o início de outro. Glória a Deus, aleluia. Quando Samuel diz: até aqui nos ajudou o Senhor, ele está dizendo: se chegamos vivos até aqui, foi Deus. Se vencemos, foi Deus. E se permanecemos, foi Deus. Se conseguimos, foi Deus. Se a porta abriu, foi Deus. Se o livramento veio, foi Deus. Se as feridas foram curadas,
Foi Deus. Se a esperança voltou, Rabaia Suia, é porque foi Deus. Se a força apareceu quando faltava tudo, eu sei quem foi. Foi Deus. Se a paz chegou dentro da sua casa, no meio da guerra, foi Deus. Se o impossível se tornou real, foi Deus. Se o que era queda virou testemunho, foi Deus. Se a lágrima que escorria agora secou, foi Deus. Se a vida tomou outro rumo, eu sei quem foi. Foi Deus. Se a gente não desmoronou, foi Deus. Se houve provisão de última hora, foi Deus. Se você está de pé, é porque foi Deus. Se a sua casa está de pé, é porque foi Deus. Se o seu ministério está de pé, é porque foi Deus. Se a liderança dessa igreja está de pé, é porque foi Deus. Se você não caiu, é porque foi Deus. Se Deus te levantou, foi Deus. Ai, ai, sube, ai, ai, serga, ai, ai. Ai, ai, sube, ai, ai, serga. Se alguém te sustentou quando ninguém estava vendo, dentro de um quarto fechado, deitado numa cama em depressão, quem te tirou de lá foi Deus. Lá no canto da sala, lavando as vasilhas, pensando em desistir de tudo e acabar com a sua vida. Quem não deixou você desistir foi aquele que está assentado no trono. Foi Deus. Se você não desistiu, foi Deus. E se Ele te levantou quando o medo derrubou, é porque foi Deus. É a graça, é o poder, é a glória, é a unção, é a restituição, é o poder de Deus sobre você, em você, dentro de você, sobre a sua vida. Foi o poder de Deus. Trabalha sobre a e se hoje nós estamos aqui, e se hoje você está aqui, nós estamos aqui, porque sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Eu quero ouvir a igreja. Sempre foi Deus. E o que Ele começou, Ele é fiel para terminar na sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Eu gosto de dizer que Ebenezer não é despedida. Ebenezer é apenas a preparação para o que vai vir depois. Quem levanta o Ebenezer decide deixar no chão aquilo que te afasta de Deus. Quem levanta Ebenezer é porque entendeu que até hoje você viu coisas grandes, mas ainda esse ano você vai ver coisas maiores. Esse ano você recebeu promessa. No ano de 2025 você recebeu promessas. Mas hoje eu estou pregando para uma igreja
que vai viver as promessas. 2026 será o ano da recompensa na sua vida. E se neste ano você sentiu a presença, você ainda vai viver o que nunca viveu. Em segundo lugar, depois do Ebenezer, Israel viveu as suas maiores vitórias. Este culto é a pedra de Ebenezer. E depois da pedra, Deus esmagou os filisteus. Israel recuperou cidades que haviam perdido. A opressão filisteia cessou por muitos anos. Israel viveu paz com os povos ao redor. E o ministério de Samuel entrou na fase mais vitoriosa do líder. Por favor, me ouça com atenção. As suas maiores vitórias não estão lá atrás. Não estão no que passou. Mas está no que ainda vai vir. As maiores portas, cura, salvação, vitória, milagre, batismo com o Espírito Santo, restauração sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre a vida dos teus filhos, sobre a tua família, ainda estão por vir. E se hoje levantamos Ebenezer, é porque até aqui provou Deus que Ele foi fiel. Porque nós cremos que ainda este ano Deus fará mais do que esperamos. Porque cremos que Deus fará além do que sonhamos, além do que planejamos, além daquilo que parecia impossível, porque cremos que Deus vai abrir portas que nunca pedimos, cumprir promessas que nunca entendemos, vai fazer mais do que pedimos, muito mais daquilo que você consegue imaginar, e vai te surpreender naquilo que você já tinha desistido há muito tempo. Você crê? Então levanta a mão e glorifica a Jesus. Por favor, fique de pé. Deus de glória, Deus de Israel. Quem levanta o Ebenezer decide deixar no chão o que te afasta de Deus. Por favor, se possível, eu gostaria que viesse aqui à frente as pessoas que querem levantar o Ebenezer de Deus hoje na sua vida e se afastar de tudo aquilo que tem te afastado do propósito de Deus. Se afastar daquilo que tem te afastado de Jesus. Eu irei ser rápido. Aonde estão as pessoas que desejam ter um encontro verdadeiro com Jesus? Que desejam deixar no chão aquilo que te afasta de Deus para viver o sobrenatural dele. Chegou a hora de sair da superficialidade. Chegou a hora de ser renovado por Jesus, batizado por Ele, ser cheio do poder dele. Você é cristão ou se há alguém afastado ou ainda está dentro da igreja, mas sabe que precisa ter um encontro verdadeiro com Ele. Israel estava no ambiente em que Deus se manifestava, mas por 20 anos sofreram crise espiritual, porque não adiantava estar aonde Deus fala, mas não viver um relacionamento com esse Deus. Se houver alguém, eu quero orar por você. Eu lhe apresentei o Evangelho, apresentei Jesus e o que Ele pode fazer na sua vida. Chegou a hora de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de aliança.
Por favor, eu gostaria que quem não veio aqui à frente estendesse, levantasse as suas mãos. Quem está aqui à frente, ergue as mãos para cima. Por favor, quem pode, curve a sua cabeça, ore comigo. Jesus, a tua palavra foi pregada nesta noite. Que a tua palavra gere transformação no interior do teu povo. Que chegue, ó Pai, até nós como um renovo do Senhor, como um bálsamo, ó Pai, de alegria. Meu Deus, aqui em nosso meio, pessoas que vieram aqui à frente, existem pessoas que já perderam a alegria há muito tempo, a alegria de te servir, a alegria de te adorar, e a chama que ora estava acesa, a chama do teu Espírito. Eu quero lhe pedir em nome de Jesus, reacende em cada coração que está presente aqui nesta noite a chama do Senhor, reacende a chama do Espírito e derrama poder sobre a tua noiva, derrama poder sobre nós. Pai, nós somos dependentes de Ti, nós somos dependentes do Senhor, ó Pai. Mortifica a nossa carne, mortifica os nossos desejos e faz com Jesus ter mais desejo pelo Senhor. Faz-nos, ó Pai, ter mais desejo pela Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, o que eu lhe peço é isso. Renova no coração do Teu povo a chama que já se apagou há muito tempo. Em nome de Jesus, aqueles que chegaram aqui caídos, meu Deus, levanta nesta noite. Aqueles que aqui chegaram prostrados, caídos pelas lutas da vida, pelas pressões do mundo, pelos levantes de Satanás. Tu conheces, ó Pai, levanta cada pessoa. Eu peço em nome de Jesus. Levanta aqueles que estão caídos e renova e derrama um bálsamo de renovo e alegria sobre o teu povo. Que a cada dia essa palavra possa ser como renovação sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Nós lhe pedimos, em nome de Jesus, renova, levanta, purifica e dai-nos mais sede pelo Senhor, sede pela Tua presença, sede de Ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Graças a Deus. Por favor, quem pode aplaudir, quem pode glorificar a Jesus.